Irmãos, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 16 a 18 nós temos uma continuação da parábola do semeador. Só retomando, Jesus contou a parábola do semeador à multidão, mas muitos não compreenderam, assim como os discípulos também não compreenderam. Então Jesus se dirige aos discípulos e explica essa parábola. Jesus utilizava das parábolas como um meio de ensinar, era um meio didático de ensinar, de revelar-se ao povo, de revelar-se aos discípulos, de ensiná-los. Então utilizava das parábolas para iluminar a inteligência deles, para que eles pudessem compreender a revelação, compreender a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos. Mas nem todas as vezes, nem todas as pessoas compreendiam o que Jesus queria ensinar. Pois bem, neste contexto, então, nós iniciamos o evangelho de hoje, em que Jesus retoma a multidão após fazer a explicação para os discípulos e diz assim: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Vejam, irmãos, Jesus, ele explica aos seus discípulos a parábola, para que eles pudessem compreender. Então, uma vez que ele explica essa parábola, os discípulos são iluminados pela palavra de Deus. Eles têm essa iluminação, agora eles passam a compreender o que Jesus quer ensinar. E muitas vezes nós também passamos por isso. A gente vai a uma missa, escuta a palavra, escuta uma pregação, escuta a homilia, mas nem sempre nós compreendemos o que aquilo quer dizer. Porém, quando nós somos iluminados, ou seja, quando nós compreendemos a mensagem de Jesus ali no Evangelho, nas pregações, nos sermões, então, iluminados, nós não podemos guardar isso exclusivamente para a gente e nos fecharmos e tamparmos essa iluminação que nos foi dada de compreender a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos colocar essa luz num candeeiro, num lugar alto, para que todos possam ser iluminados ao nosso redor. Continua o Evangelho dizendo: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Irmãos, nós não podemos guardar a luz. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós não podemos guardar isso para a gente e ficarmos com isso exclusivamente para a gente, mas nós devemos colocar em prática, levar essa luz para que outras pessoas, outros irmãos possam ser iluminados. Revelar aquilo que estava em segredo. Iluminar aquilo que estava em segredo. Porque outras pessoas também podem estar com dificuldade na compreensão da palavra de Deus, mas nós, iluminados, podemos iluminar essas pessoas para que elas possam sair do erro, por exemplo, e serem reconduzidas no caminho da verdade, no caminho do Senhor. Nós precisamos levar o Evangelho uma vez que nós somos iluminados pela palavra de Deus. E prossegue o Evangelho dizendo: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Veja, irmãos, uma vez que nós recebemos essa iluminação, essa graça de compreendermos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, nós precisamos crescer na nossa fé. Pela fé, a gente busca a revelação que nos é dada. Jesus se revelou. Mas diante dessa revelação, nós precisamos compreender a mensagem que Jesus quer nos passar. E quando nós, então, somos iluminados e conseguimos compreender, nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer na oração. Nós precisamos agir
Nós precisamos levar o evangelho a todas as criaturas. Nós precisamos evangelizar, ainda que não seja com palavras, que seja através do nosso testemunho de vida. Nós precisamos dar o exemplo. São muitas as possibilidades de nós nos colocarmos a serviço para iluminar os nossos irmãos e não tamparmos com uma vasilha essa luz que nos foi dada. Por quê? Porque quem compreende, quem tem fé e compreende, vai crescendo na oração, muito mais será dado a essa pessoa. Uma vez que ela recebe a revelação, que ela é iluminada e compreende, e ela passa a viver isso na sua vida, né? Testemunhar a sua fé com a sua vida, e viver o evangelho, e iluminar outras pessoas, muito mais será dada a esta pessoa, irmãos. Porém, o contrário também é uma verdade. Uma vez que nós escutamos a palavra, temos fé, mas não compreendemos, e deixamos que isso fique por assim mesmo, todas as vezes que nós formos escutar a palavra e não compreendemos e deixamos quieto e não deixamos ser iluminados pela palavra de Deus, vai chegar um momento que até a pouca fé que nós temos, nós vamos perder. Ela vai minguar. Por quê? Porque a gente não exercitou essa fé. A gente não foi atrás de conhecer, de ser iluminado pela palavra de Deus. Então o pouco que nós tínhamos também nos será tirado. Por nossa culpa mesmo, irmãos. Por não buscarmos o conhecimento para amar a Deus e para melhor servi-lo. Então este é o Evangelho, a continuação da parábola do semeador. Nos deixemos iluminar pela palavra de Deus e, uma vez iluminados e compreendendo o Evangelho, levemos o Evangelho a todas as criaturas, seja com palavras, seja com testemunho de vida, que nós possamos iluminar os nossos irmãos, não tampando essa luz dentro de nós, mas sendo luzeiros para as outras pessoas também. Amém.